Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família 93. Estou recebendo aqui hoje um grande amigo, Walter Pittman. O cara é médico, é analista de investimento, é CEA, é pai e tem muito a ensinar aqui pra gente. Vamos absorver, vamos entender qual que é a visão dele dos investimentos, de educação financeira, para poder agregar para você aí. Valtinho, se apresenta para o pessoal aqui do nosso canal, fala quem é o Walter Pittman. Olá família, eu sou o Walter Pittman, amigo do Osmar, fico muito feliz. Ainda não tinha tido essa oportunidade de gravar um vídeo, então agora estou realizando aqui um sonho. Tava com aquela invejinha, né? Poxa, eu não participei desse canal e tal, então agora nós enxergamos mais longe quando a gente se apoia ao ombro de gigantes. Então, sou super fã aqui do Osmar e ele é que na verdade tem aqui muito para contribuir com a gente, para a gente cada dia mais sermos melhores. E vamos lá. Valtinho, a gente está falando aqui diretamente do Rio de Janeiro e aproveitando esse momento para produzir um conteúdo agregar valor. Valtinho, eu falo muito disso aqui para a pessoa que quer mudar de vida financeira. Você tem que aproveitar algum momento ali, que às vezes seria de descanso, mas para gerar um valor, para poder realmente mudar a sua vida financeira. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, eu era um cara extremamente endividado. E como que você vê, tipo assim, um médico pode fazer algo extra para poder complementar a renda? O que ele poderia fazer? Fala aí pra gente. Cara, eu digo que na medicina nós temos uma grande vantagem, que são os plantões. Então, a pessoa, exceto se ela ocupou já toda a rotina dela, né, ela tem sempre mais vaga. Então, às vezes a pessoa, ela, por estar numa vida estressante, então eu acho que isso é um controle que todos nós devemos ter. E se ela não consegue controlar isso, o que ela faz? Ela se presenteia com prazeres imediatos. Então, o que tem que acontecer agora? Só que isso às vezes gera dívidas. Aí, para isso, ela precisa entrar numa vida mais estressante ainda. Por quê? Plantão noturno, dorme pouco. E aí vira realmente um círculo vicioso, ou seja, cada vez mais ela vai indo para o fundo do poço. Então, isso é muito ruim. Só que existe essa vantagem para nós. E tem pessoas que, por exemplo, precisam, não conseguem tirar esse plantão, então acaba entrando em empréstimo, acaba entrando em financiamento, o que é pior, porque aí depois ela tem que fazer a renda extra, mas ela vai pagar não só o que ela consumiu agora, como o bandido dos juros. E os juros compostos das instituições financeiras com nós é um negócio assim absurdo, é tipo pirâmide, só que para eles é possível, então eles são tipo, né, uns agiotas legalizados. E tá tudo bem, né? Eles querem te dar crédito, né? Crédito não é ruim, o problema é o que você faz com ele. Exatamente, porque a gente precisa da instituição financeira, a gente precisa do serviço bancário. O problema é que você às vezes acaba utilizando isso de forma errada, se endividando, pagando juros, e ali quando você está pagando juros, você está pegando as suas horas de vida, o trabalho que você fez e está dando para o banco através de um empréstimo, de um carro financiado, de uma casa financiada. Então, quanto mais juros você tem para pagar, menos qualidade de vida você vai ter. Você poderia utilizar isso aí para gerar qualidade de vida, né? E até uma coisa interessante, né? Se você for trazer a ideia do herói, né? Da parte dos filmes e tal, para talvez ficar mais fácil de entender. Veja, grandes produções cinematográficas de filmes de heróis, às vezes eles demoram aí 10 filmes, né? Então assim, do primeiro, por exemplo, Homem de Ferro, até o final do negócio demorou 10 filmes, ou seja, para ele poder até realizar, né, todo o seu propósito, ele precisou passar por várias jornadas. Então, às vezes, essa jornada, se muito bem aproveitada, ela é muito gratificante, né? Então, assim, se você começa a querer resolver tudo agora e principalmente através de dívidas, o que é pior, você basicamente está querendo resolver tudo em um filme. Então, esse imediatismo que eu acho que é o principal para a gente tentar controlar, né? E cada um vai ter que criar a sua jornada do herói. A gente não pode pensar, mas a minha jornada é monótona, então eu vou me dar um carrão, então algo assim é muito além. Aí você tem que se perguntar, não, mas eu preciso disso? Esse prazer é muito imediato ou daqui, por exemplo, a uma semana eu ainda vou estar com um gosto de ter realizado aquilo, daqui a um mês, daqui a um ano? Porque às vezes com 5 dias você já nem dá mais valor para aquele bem material. E o que realmente te traz valor, por exemplo, é essa nossa imersão, conhecendo aqui pessoalmente no Rio. Então essas experiências, essa nossa jornada, né, que está apenas começando, nos faz colocar em outro patamar, né, de alegria, de estado assim, de tipo, felicidade. Está morto, né? Mas muito realizado, cansado pra caramba, mas muito realizado. Então isso literalmente não tem preço. E Valtinho, depois que a gente já organizou isso aí, começou a ganhar uma grana, mudou essa mentalidade com relação ao dinheiro, a gente já quer partir para os investimentos. Eu sei que tem algumas pessoas
tem alguns sapeques que ainda estão pagando juros, mas querem investir. O ideal a gente já sabe que é primeiro se organizar financeiramente, fazer planejamento e começar os investimentos. E aí eu pego o Valtinho, o cara é médico, analista de investimento, é sério, é apaixonado por isso, eu vejo isso nele quando ele fala, em todo o conhecimento que ele tem para passar para a gente. Como que você iniciou essa parada dos investimentos? Primeiro foi a medicina ou primeiro veio os investimentos e depois a medicina? Não, primeiro veio a medicina, mas talvez o mindset até não, né? Acho que Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que me impactou muito, mas olha que interessante, a gente precisa ainda diferenciar algumas coisas. O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele foi um impacto. Agora o Robert Kiyosaki, hoje como ele se porta, eu já olho para ele e falo assim, esse cara não me impacta mais. Então assim, aquilo ali realmente foi uma obra-prima. Então a mentalidade eu acho ela muito importante. E nessa transição de planejamento para investimentos, existe uma coisa que talvez é mais interessante ainda, que é o quê? O melhor investimento que você vai ter que fazer é o quê? Não só começar a ter dinheiro sobrando para colocar nos investimentos, mas aumentar esse aporte. Então a gente precisa, primeiro ponto até, focar em ano após ano, esse aporte ele pelo menos ser corrigido pela inflação. Ou seja, eu estou produzindo mais, eu estou conseguindo colocar a minha mão de obra e repassar isso, ou seja, o quanto impacta na vida das pessoas, né, no nosso trabalho, nós conseguimos repassar isso depois com a inflação pelo menos, porque esse aumento no longo prazo ele é muito importante, ou seja, não só aportar enquanto a gente está colocar dinheiro nos investimentos, enquanto a gente está crescendo, acumulando patrimônio. Eu imagino que a maioria de nós estamos nessa fase de acumulação, e você aumentar esse aporte. Então assim, tem uma história, né, que eu acho que todo mundo vai ter sua virada de chave, né? Algumas com um tom mais dramático, outras com algo mais árduo de conseguir. Então assim, esse que é o legal, nós não somos iguais. Então, para mim, a minha virada foi do tipo, olha, eu ali, de repente, estava muito tranquilo, filho de pais médicos, e eles falaram assim, olha, essa é a sua herança. E eu falei assim, nossa, que herança é essa? Ele falou, aqui o teu conhecimento, o teu estudo e tudo mais. Então aqui um tapa nas costas e vá ser feliz, entendeu? Então isso para mim virou a chave. Eu falei assim, cara, realmente chegou o momento de nós construirmos a nossa história. Então, quando a gente fala só de, comprei uma ação e estou sendo um pouco mais assim, danadinho, ganância, e quero falar para todo mundo aqui, chegar, por exemplo, numa mesa e falar assim, nossa, eu estou conseguindo essa rentabilidade, isso tudo é uma pequena parte do que realmente importa, que é a tua história. Porque quando você está construindo a sua história, ela tem o seu trabalho, aí ela tem um investimento que você fez. Então, você fala assim, poxa, eu queria abrir agora um grupo de farmácias. Mas você tem essa expertise, você tem um tempo, isso não vai impactar no tempo que você tem na sua família. O que você pode fazer? Você pode escolher de repente a melhor empresa de farmácia que esteja fácil para você comprar, já pronto, né? E melhor do que ir em qualquer farmácia é você ir na bolsa, que aí já tem lá as ações dessa farmácia, então é muito mais fácil a negociação. E aí você vai criando a sua história. Então eu diria que essa principalmente foi a minha virada de chave. E meu primeiro investimento, poupança. É investimento. Sim. Pode não ser o melhor, mas é investimento. Então é melhor do que não investir nada. Perfeito. Eu vejo muitas vezes falando assim, eu coloco na poupança. Primeiro faça, tenha também tudo, vai colocando mais produtos, vai deixando a coisa mais robusta, mais antifrágil, ou seja, se beneficia de uma eventualidade, né? Porque em algum momento algumas pessoas vão passar por crises. E aí se você tem, por exemplo, dinheiro para aportar, às vezes você está ajudando aquela pessoa, está entrando em negócios e comprando barato, coisas de qualidade. Isso que o Valtinho falou, você tem que, na minha opinião, você tem que focar naquilo que você controla. Porque a rentabilidade você não controla aquele ali, você pode escolher um investimento que possa te dar um retorno maior, mas foca no que você controla, que é o aporte, que é gerar valor para sua família, gerar qualidade de vida, trabalhar, ganhar mais, aportar mais, escolher bons negócios ali para ser sócio. Valtinho, mas eu quero saber assim, como que eu posso investir melhor minha grana? Tipo, eu não sei de nada, mas eu quero entender disso. Como que você falaria isso para uma pessoa que está aí assistindo, de forma simples, para a pessoa realmente ter uma visão de longo prazo e ter um resultado legal? Cara, o primeiro passo é, você está fazendo certo, você está aqui seguindo o Osmar, então ele costuma passar todo esse conteúdo de maneira muito mastigada, tá? Então assim, eu costumo falar assim, você pode até achar que investimento não é para você,
mas ele impacta você, você já o faz. Então, um dos principais investimentos, que seria o de mais alto risco, você já faz, que é você. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para servir, imagina o tanto de risco que existe e o custo de oportunidade, ou seja, você está deixando de passar de repente mais tempo com seus filhos, com a sua família. Isso tem um risco que nós não costumamos mensurar, porque ele não está numa tela de computador. Então, os 2 primeiros investimentos que você vai ter que fazer é uma base sólida, que é algo zero risco talvez, que é, por exemplo, você colocar em títulos públicos, como o Tesouro Selic, né? É alguma coisa que renda 100% do CDI, aí vem o cara e fala assim, mas e tem o de 200% e tal. Veja, isso é momentâneo, e para a coisa virar bola de neve precisa de tempo. Então assim, não vai ser essa escolha que vai ser a virada. Eu te garanto que o teu trabalho te trazendo bastante rentabilidade, porque ele tem um alto risco, isso sim vai te ajudar muito. E aí nesse meio período, nesse meio assim dos extremos, né? Aí vem a jogada do meio termo. Poxa, existe algo que tem sim um pouco mais de mexe ali, ou seja, volatilidade, né? ou risco, né? Que não é uma coisinha assim retinha, né? E constante, mas também não é tão arriscado como, por exemplo, eu estar ali me expondo no trabalho. A gente sabe que, por exemplo, vou ali no plantão, você tem inclusive problemas que podem acontecer no próprio plantão, de acidentes até, você pode se cortar, pegar alguma doença, alguma coisa assim. Então existe um risco inerente, inclusive o seu trajeto até o trabalho. Então o que você precisa fazer aqui é pontuar esses 3 momentos, os extremos, ou seja, tentar baixar bem o risco. O outro, o seu mais alto risco você já faz, que é o seu trabalho, e aí nesse meio termo aqui, algo que abrace isso, como por exemplo, você está investido no mercado brasileiro. E aí vem os ETFs, que eu acho que é a melhor forma de qualquer investidor começar. Muito bom. E Valtinho, você como investidor, que tipo de negócio, quando você olha para a bolsa, que você procura para você ter na sua carteira? Você quer uma empresa menor, que está mais alavancada, uma empresa endividada, um turnaround? O que você gosta ali como investidor? Eu costumo falar, né, que principalmente o investidor mais sapeca, né, ele é o cara que escuta muita informação. Então, você vai estar aí querendo que eu fale, por exemplo, de Magazine Luiza, você vai estar aí querendo que eu fale de Cogna, Via Varejo, e tá tudo bem. Por exemplo, Companhia Siderúrgica, Vale e tal, tá tudo bem. Mas você pode começar com esse ETF, por exemplo. Então, assim, a primeira premissa essas colocações que o Osmarzinho colocou, se está alavancado, se não está. Às vezes você precisa primeiro entender, bom, mas o que realmente é isso? E aí tem que ver se você tem tempo para entender isso bem. Então, a primeira pergunta é: o Brasil daqui a 10 anos ele vai estar mais rico? Aí eu gosto de olhar também para trás. Poxa, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, como era a vida do brasileiro? Então hoje eu considero que a nossa vida está muito melhor. Mesmo em algumas regiões mais extremas do país, nós tendemos a melhorar. A humanidade sempre vem melhorando. Então, por acreditar nisso, eu preciso estar investindo no Brasil. E aí vem a minha ideia, por exemplo, de colocar num ETF, como por exemplo o BOVA11, que representa a Bolsa Brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falar assim, eu acredito no Brasil. Eu acho que é a primeira crença que você tem, porque se você não acredita no Brasil, aí realmente você tem que repensar, né? O que vale até você estar trabalhando para construir, porque o seu trabalho contribui com a construção de riqueza para essa maravilhosa nação. E também, não vou contribuir com as outras empresas. Quando você investe é porque você está acreditando no cenário brasileiro. Então, essa parte aí, por exemplo, do BOVA11, eu acho que é uma das melhores para começar. E em segundo ponto, aí sim, não precisa ser um ou outro. Você coloca alguma coisa paralela. Aí você fala assim, nossa, eu gosto muito aqui de ver tecnologia, eu gosto muito de hospitais, eu gosto muito de farmácias, de companhia de metalúrgica. E aí você vai pesquisar, existe algo aqui? E aí sim você vai atrás. E se for para começar, eu sei que eu falei algumas ações no início e tal, e não quero dizer nem que são boas nem não são, mas para você fazer essa decisão, eu recomendaria você ir agora no que o Osmarzinho falou de estar alavancado ou não, que é estar endividado. Então, assim como eu acredito que nós, para vivermos uma vida mais tranquila, poder aproveitar o que realmente importa, principalmente quando tem crise, ter algo sem dívida ou com pouca dívida
faz mais sentido. Então comece procurando algo que você goste, um setor, e associe isso a ter poucas dívidas. E aí com certeza você vai acabar achando alguma coisa, não para, por exemplo, só ter isso na carteira, mas por que não para ter o BOVA11 mais essa empresa na carteira, né? Então essa é uma grande dica que eu acho que vale para começar. Muito bom. Valtinho, eu gosto de fazer um paralelo da empresa que você está procurando investir com você, pessoa física. Por exemplo, eu estou muito endividado aqui, não consigo me organizar financeiramente, não sobra dinheiro no final do mês. Peraí, mas se eu olhar e ver uma empresa que está nessa situação, você investiria nela? Tipo, você se investiria, eu sou a empresa, eu ia colocar dinheiro na minha mão? Não. Tipo, eu não estou sabendo lidar com dinheiro. Então, você pode olhar para a empresa com essa visão. Peraí, aquela empresa não está sobrando dinheiro no final do mês, não está crescendo, não tem perspectiva de melhora. Como que eu vou colocar meu dinheiro nela? Se eu não colocaria em mim? Então, para a gente ver os negócios, às vezes, de uma forma simples, você pode ter esse olhar. Você está certo ou não? O que você acha disso aí? Não, perfeito. Empresas são pessoas, né? Só que são pessoas imaginárias, né? Então, pelo menos eu, Osmar, mas de repente alguma coisa, nós temos uma ideia de modificar, de levar, por exemplo, internet de qualidade para o Brasil inteiro, e aí nós abrimos uma empresa. Então, essa empresa só existe enquanto ela tem um fim para atingir. E aí você pode ver se ela está fazendo isso de maneira saudável, por exemplo, evitando dívidas, tendo lucro consistente, então, e principalmente seguindo o seu propósito. Se eu tenho uma empresa que o propósito dela, por exemplo, é fazer tecnologia e ela está comprando Bitcoin, por exemplo, tem que ver se isso está alinhado, porque ela foi criada para desenvolver tecnologia. E aí, do nada, de repente apareceu um expert em criptomoeda e ele está desviando. Aí você fala assim, nossa, mas para fazer isso, eu prefiro fazer. Eu não estou naquela empresa por causa disso. Então, tem que ter esse alinhamento. E quando você traz a coisa, diminui e começa a pensar, por exemplo, agora vamos usar o exemplo de uma padaria. Então você vê, poxa, eu vou comprar aqui uma padaria, um negócio talvez simples, um negócio que exige muito trabalho, que tem uma margem boa, que não precisa estar endividado e traz um bom fluxo de caixa. Então, se você prestar atenção em negócios dessa forma, eu acho que é a grande jogada. Então, ou você usa alguém, uma pessoa, e compara, poxa, como é que eu viro só dessa pessoa? Aí você tem os seus critérios, o seu alinhamento, e também você pensa em empresas menores, empresas talvez sem graça, porque quando a gente fica pensando muito em bolsa, há uma ativação, né? Há uma descarga dopaminérgica que nos vicia, e aí esse vício é difícil sair como qualquer vício. A gente fica no computador ali olhando e vendo aquilo ali, e aí você deixa de fazer o que realmente importa. Sim, e nunca esquecer que por trás daquele ticket que é negociado na bolsa, daqueles números, daqueles gráficos, tem pessoas trabalhando. E são as pessoas que alimentam, que trabalham, que geram valor. Então você tem que olhar com esse olhar. Se a empresa realmente trata aquele funcionário legal, se o pessoal está satisfeito, se está entregando resultado, é porque tem pessoas ali por trás. Não é simplesmente um bilhete de loteria que você vai lá e coloca R$50 e fica torcendo para dar certo. Valtinho, eu gosto muito de leitura também e tenho procurado conhecimento muito aí da leitura, Peter Lynch, Warren Buffett, muitos outros, John Bogle. Deixa aqui para o pessoal que está assistindo uma sugestão de livro, de leitura, para poder se inteirar do mundo dos investimentos ou de mentalidade, alguma coisa que você gosta. Olha, eu acho que O Homem Mais Rico da Babilônia foi um livro que traz muitas histórias de mentalidade. Se você seguir aquelas tabuinhas de ouro, aquele como se fosse tipo uns 10 mandamentos, você vai estar muito bem, tá? E então, assim, Segredos de uma Mente Milionária, eu acho que é um grande arcabouço para você entender o que você quer. E aí depois, eu acho que você vai começar a entender, poxa, por que eu invisto no Brasil? Por que eu vou investir de repente ali nos Estados Unidos? E aí tem, como você falou, tem um investidor de bom senso, de John Bogle, então ele vai te trazer essa base. E talvez ali, para um percentual das pessoas, que às vezes é até a maioria, vai estar mais que o suficiente. Mas se você quiser ir atrás e falar assim, nossa, mas eu, paralelo a isso, eu gostei daquela dica que eu falei mais cedo, vou ter um ETF, vou ter mais uma ação. E aí você vai então querer entender, poxa, mas que ação é essa que eu coloco? E aí você vai para o meu gestor favorito, que é o Peter Lynch. Mas aqui vem uma grande ressalva. A gente fala muito desses caras porque eles realmente marcaram, mas talvez não dê para replicar o que eles fizeram, porque eles viveram em momentos diferentes, momentos da economia diferentes. Então assim, vamos focar no nosso, né? Esquecer assim, mas o cara fez aquilo, então eu vou ler o livro e fazer igual. Ele é ele,
você é você. Então siga o seu aprendizado, o que você internalizou e o que é bom para você. A sua carteira de investimentos faz parte do seu patrimônio, e o seu patrimônio ele é um braço da sua personalidade, ele deve te complementar, não deve ser tipo um monstro, nossa, nem reconheço o que é isso. Ele tem que ser você. Agora, eu tenho certeza que pessoas que têm problema com dinheiro, estão endividadas, estão querendo arranjar a solução em investimentos para poder às vezes compensar a dívida, eu tenho certeza que essas pessoas têm mais propensão a estar em criptomoedas, a estar em empresas muito alavancadas, muito danadinhas. Por quê? Porque nada mais é do que uma extensão da personalidade. Então, olhe primeiro para dentro, decida quem você quer ser, tá? E seja você, simples assim. E, na minha opinião, não tem ativo ruim. O Bitcoin é ruim, opções é ruim, depende do seu conhecimento e da exposição que você vai ter naquilo ali. Se você não sabe o que você está fazendo, não entende aquele ativo, aí ele pode ser prejudicial para você. Mas se você está agindo baseado no conhecimento, em nenhuma técnica, em nenhuma metodologia, a quantidade que você vai colocar ali já vai respeitar esse perfil de risco para realmente ter sucesso no longo prazo. Afinal de contas, o que importa que é a amizade, é o amor, é a família. Os investimentos são um complemento que a gente vai levando para poder passar mais tempo com os amigos, estar aqui gravando conteúdo, entregando isso aqui em forma de sabedoria para vocês que estão aí acompanhando. Queria agradecer o Valtinho, o cara que a internet, que é Instagram, o YouTube, Tio Uli, todo mundo me trouxe. Eu sou muito grato pela amizade e ter ele aqui no nosso canal. Queria estar aqui anotando o que ele falou, mas aí eu vou ter no vídeo, depois eu posso voltar aí e reviver esse momento aqui por muitos anos que vai estar aqui no YouTube. Valtinho, muito obrigado. Eu que quero agradecer aqui pela presença e falar também, aproveitar e deixar registrado. Eu já falo muito sobre o Osmarzinho, o quanto eu sou teu fã, por essa consistência, esse trabalho maravilhoso que você vem feito. Então, assim, não tem tempo ruim. De quando eu comecei, a gente passou muito tempo no mesmo grupo e nem se falava, mas chegou um momento que a gente começou a se falar. E desse momento, é impressionante assim a tua evolução. Então eu desejo muito amor aqui no teu canal, muita evolução, e todo mundo que está acompanhando, me segue também lá no Instagram, Walter Pittman, e o que eu puder também contribuir para o crescimento da família, eu vou estar sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Eu vou escrever aqui o arroba do Walter Pittman, procura ele lá no Instagram também, você que é médico, você que é autônomo, que quer aprender um pouco mais sobre o que o Valtinho falou. O cara entende muito, tem muito conhecimento para passar e é só o começo. Valeu. Galera, o amor sempre vence no final. É isso aí.